Durante décadas, a política dos Estados Unidos em relação ao Irã seguiu uma lógica simples: pressão máxima, sanções econômicas, isolamento diplomático, restrições comerciais e uma tentativa constante de limitar a influência iraniana no Oriente Médio. Democratas e republicanos discordaram sobre diversos temas ao longo dos anos, mas quando o assunto era conter Teherã, a estratégia geral raramente mudou. Por isso, o debate que tomou conta de Washington nos últimos dias chamou tanta atenção. Pela primeira vez em muito tempo, setores tradicionalmente alinhados à linha mais dura da política externa americana começaram a levantar uma pergunta desconfortável. E se, depois de anos de confrontos, pressões e negociações, o Irã estivesse saindo desta crise em uma posição melhor do que muitos imaginavam? A discussão ganhou força após a assinatura de um memorando de entendimento entre Donald Trump e o presidente iraniano. Segundo informações divulgadas na época, o documento teria 14 pontos e foi formalizado digitalmente, durante negociações que tiveram o Islamabad como centro diplomático. O ponto central é que o texto completo continua fora do alcance do público, e quanto mais tempo ele permanece escondido, mais dúvidas surgem. Se o acordo representa uma grande vitória diplomática para Washington, por que tantos detalhes continuam cercados de sigilo? Porque nem mesmo figuras influentes dos círculos militares americanos afirmam ter acesso total ao conteúdo. Foi justamente essa falta de transparência que provocou uma reação inesperada. Durante uma entrevista à Fox News, o general Jack King, uma das figuras mais conhecidas da comunidade de segurança nacional dos Estados Unidos, fez um apelo público para que o memorando fosse divulgado integralmente. Segundo ele, as informações que circulam nos bastidores são preocupantes e levantam dúvidas sérias sobre aquilo que realmente foi negociado com Teherã. Mas o mais importante não é o pedido do general em si. O mais importante é o motivo pelo qual esse pedido está sendo feito. O debate deixou de ser apenas uma discussão sobre um documento secreto. Aos poucos, ele passou a girar em torno de uma questão muito maior: quem realmente saiu fortalecido após meses de tensão entre Estados Unidos, Israel e Irã? Até agora, boa parte das informações disponíveis saiu através de vazamentos publicados por veículos sauditas e paquistaneses, posteriormente reproduzidos por jornais internacionais. E os pontos mencionados nesses vazamentos explicam por que o assunto se tornou tão explosivo. Segundo essas informações, o Irã não abriria mão do material nuclear enriquecido que já possui. Parte desse material seria apenas diluída, enquanto a infraestrutura de enriquecimento e as centrífugas permaneceriam preservadas. Para os críticos do acordo, isso significa que um dos principais objetivos defendidos durante anos por Washington não teria sido alcançado. Mas essa é apenas uma parte da controvérsia. Outro elemento que provocou forte reação envolve um possível fundo econômico em aproximadamente 300 bilhões de dólares. A simples possibilidade de um valor dessa magnitude circular em torno do acordo foi suficiente para gerar preocupações entre setores conservadores e militares dos Estados Unidos. O argumento apresentado por esses grupos é relativamente simples. Durante décadas, Washington tentou limitar o crescimento econômico iraniano através de sanções e restrições financeiras. Agora, segundo os críticos, o mesmo país poderia ter acesso a uma injeção gigantesca de recursos justamente após atravessar um dos períodos mais tensos da sua história recente. Independentemente da origem desse dinheiro, seja através de parceiros regionais, países do Golfo ou outros mecanismos financeiros, a consequência prática seria semelhante: uma economia iraniana potencialmente mais forte. E é exatamente aí que a discussão muda
muda de patamar, porque o debate já não gira apenas em torno de números, ele gira em torno do que esses números podem produzir. Uma economia mais forte significa mais capacidade de investimento, mais recursos para infraestrutura, mais espaço para recuperação industrial e, naturalmente, mais capacidade de financiar projetos considerados estratégicos pelo governo iraniano. É por isso que alguns dos maiores apoiadores da política de pressão contra Teherã começaram a demonstrar desconforto. Na visão desses setores, o problema não é apenas o conteúdo do acordo, o problema é aquilo que pode acontecer depois dele. E é justamente nesse ponto que surge uma contradição difícil de ignorar. Enquanto a Casa Branca apresenta o entendimento como uma vitória diplomática, algumas das vozes que tradicionalmente defenderam posições mais duras contra o Irã passaram a enxergar o cenário de forma completamente diferente. Para elas, os vazamentos não apontam para o Irã enfraquecido, apontam para o Irã que pode estar recuperando espaço econômico, político e estratégico. E se essa interpretação estiver correta, estamos diante de uma mudança importante, porque durante anos a narrativa dominante foi a que a pressão econômica serviria para limitar o crescimento iraniano. Agora, pela primeira vez, setores influentes de Washington começaram a discutir a possibilidade de que o resultado final tenha sido justamente o oposto. À medida que mais detalhes sobre o memorando começam a circular, a discussão deixou de girar apenas em torno do conteúdo do acordo e passou a se concentrar em uma pergunta muito mais incômoda para Washington: o que os Estados Unidos realmente conquistaram com tudo isso? Essa questão passou a aparecer não apenas entre comentaristas ou analistas políticos, mas também dentro de setores tradicionalmente alinhados à estratégia americana para o Oriente Médio. A principal crítica levantada por esses grupos é que, após anos de sanções, pressões e confrontos, o Irã continua exatamente onde estava, nos pontos considerados mais importantes. Segundo os críticos do acordo, o governo iraniano permanece no poder, mantém sua estrutura política intacta, continua exercendo influência regional e preserva elementos centrais do seu programa nuclear. Em outras palavras, os objetivos que durante anos foram apresentados como fundamentais para justificar a política de pressão máxima não parecem ter sido alcançados de forma que muitos imaginavam. E é justamente por isso que a controvérsia continua crescendo. A pergunta que começa a surgir em Washington é simples: se tantas concessões foram colocadas sobre a mesa, qual foi o ganho proporcional obtido pelos Estados Unidos? A situação ficou ainda mais confusa por causa das diferentes versões apresentadas por entregantes da própria administração. Em determinado momento, o vice-presidente J.D. Vance afirmou que o Irã poderia ter acesso a investimentos bilionários caso determinadas condições fossem cumpridas. Depois, declarou que Washington não desembolsaria dinheiro algum. Mais tarde, argumentou que eventuais recursos viriam de parceiros do Golfo e não diretamente dos cofres americanos. As mudanças de discurso acabaram produzindo o efeito oposto ao esperado. Em vez de reduzir as dúvidas, aumentaram a sensação que ainda existem pontos importantes do acordo que permanecem obscuros. Enquanto isso, os vazamentos continuavam apontando para um cenário potencialmente favorável para Teherã. O simples alívio das sanções, a ampliação das exportações de petróleo e a abertura para novos investimentos internacionais já seriam capazes de alterar significativamente a trajetória econômica iraniana nos próximos anos. E é exatamente essa possibilidade que preocupa os setores dos Estados Unidos críticos do acordo. Na visão deles, uma recuperação econômica robusta não significa apenas crescimento financeiro. Ela representa mais investimento em infraestrutura, mais desenvolvimento tecnológico, maior capacidade industrial e mais recursos disponíveis para áreas consideradas estratégicas pelo governo iraniano. E por trás de toda essa discussão, existe uma preocupação ainda maior para eles. Se o Irã conseguir combinar recuperação econômica, aumento das exportações de energia e estabilidade política, o país poderá ampliar sua influência regional justamente após
após o período que muitos acreditavam que ele sairia enfraquecido. É por isso que alguns dos críticos mais duros passaram a fazer uma comparação que ganhou espaço nos debates americanos. Segundo essa linha de raciocínio, países derrotados em guerras receberam ajuda para a reconstrução porque seus governos haviam sido removidos ou substituídos. No caso iraniano, argumenta eles, a liderança política iraniana continua no poder. Independente de concordar ou não com essa comparação, ela ajuda a entender por que a reação dentro de certos círculos políticos e militares foi tão intensa. Para esses grupos, a questão central é o que esse dinheiro pode representar no futuro. E existe outro ponto que raramente aparece nas manchetes, mas que ajuda a explicar toda essa disputa. Quando um país sofre danos econômicos, ataques contra a infraestrutura e períodos prolongados de instabilidade, a reconstrução normalmente não acontece de forma isolada. Segurança, defesa, economia e desenvolvimento costumam caminhar juntos. Por isso, muitos observadores passaram a perguntar quais seriam as prioridades de Teherã caso os recursos previstos pelos vazamentos realmente se concretizem. Essa discussão ajuda a explicar por que o debate deixou de ser apenas financeiro. O que está sendo discutido é o equilíbrio de poder no Oriente Médio para os próximos anos. E talvez seja exatamente por isso que a pressão pela divulgação completa do memorando continua aumentando. Generais, comentaristas, parlamentares e até antigos aliados de Trump querem entender quais compromissos foram assumidos e quais concessões foram feitas durante as negociações. Porque no final das contas, a dúvida que domina Washington não é apenas o que está escrito no documento. A verdadeira dúvida é outra. Depois de décadas tentando isolar economicamente o Irã, conter sua influência regional e limitar seu crescimento estratégico, os Estados Unidos estão diante de um acordo que pode produzir exatamente o resultado oposto? Talvez seja cedo para responder com certeza, mas uma coisa já parece visível. Quanto mais tempo o conteúdo completo do memorando permanece escondido, mais difícil será para a administração convencer seus críticos de que foi Washington e não Teherã que saiu fortalecido dessas negociações. E é exatamente essa percepção que está alimentando a crescente revolta dentro de setores que, até pouco tempo atrás, estavam entre os apoiadores mais fiéis da estratégia adotada por Donald Trump. Durante anos, a narrativa dominante foi clara. O objetivo era pressionar Teherã economicamente, limitar sua influência regional e reduzir sua capacidade de projetar poder no Oriente Médio. Essa estratégia atravessou diferentes governos americanos, sobreviveu a mudanças políticas em Washington e se tornou um dos pilares da política externa dos Estados Unidos para a região. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, até mesmo setores que tradicionalmente apoiavam essa estratégia começaram a fazer perguntas desconfortáveis para Washington. Se o Irã continua de pé, se a liderança continua no poder, se essas exportações podem voltar a crescer, se novos investimentos podem entrar no país e se sua influência regional continua existindo, então o que realmente mudou após todos esses anos de pressão? É exatamente essa pergunta que está alimentando a crise política que começa a surgir nos bastidores americanos. Porque quando os maiores defensores de uma estratégia começam a questionar os seus resultados, o debate deixa de ser partidário, ele passa a ser estratégico. Talvez seja por isso que a divulgação completa do memorando tenha se tornado tão importante. E se existe algo que a história costuma mostrar, é que os verdadeiros vencedores de uma negociação nem sempre são definidos no dia da assinatura. Às vezes, eles só são identificados anos depois, quando o efeito daquele acordo começa a aparecer. E é justamente isso que Washington, Teherã e o restante do mundo estão prestes a descobrir.